Hoje nós vamos falar sobre o que o brasileiro tem em mãos em termos de Bíblias, as Bíblias traduzidas e a segregação confessional. A Bíblia na sua mão, quem traduziu? Quem controla? E por que você nunca foi informado disso? Você acha que já sabe o que é pecado? A Bíblia define. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Abre aspas. Todo aquele que pratica o pecado também pratica a anomia, e o pecado é a anomia. Pecado é anomia significa estar sem Torá. Agora pensa comigo. Se o pecado é estar sem Torá e Paulo prega uma fé sem a Torá, o que Paulo fez com seus seguidores? Ele os levou ao pecado. Aos milhões e hoje aos bilhões, por 2000 anos. E o pior, o texto grego que condena isto, Mateus capítulo 7, versículo 23, estava na sua Bíblia o tempo todo. Só que os tradutores o esconderam de você. E hoje eu vou te mostrar como fizeram isso. Você sabia que o próprio texto grego do Novo Testamento condena a base do cristianismo paulino? Pois é exatamente isto que eu vou te mostrar agora. Mas antes de vermos a condenação, você precisa entender o que Yehoshua disse primeiro, o Jesus da tradução. Porque no mesmo sermão, ele estabeleceu a regra antes de pronunciar a sentença. Mateus capítulo 5, versículo 17 a 20. Yehoshua afirma a Torá. Estamos no Sermão da Montanha. Yehoshua acabou de chamar seus discípulos. E a primeira coisa que ele faz é deixar claro o que veio fazer. Não penseis que vim abolir a Torá ou os profetas. Eu não vim abolir. Eu vim cumprir, eu vim dar o exemplo. Porque em verdade vos digo: enquanto existir céu e terra, nem um i na tradução, ou iod, se fosse no hebraico, nem um tio ou um sinal diacrítico, se fosse no hebraico, nem um tio, nem a menor letra da Torá, que é o iod, passará até que tudo se cumpra. Aquele que relaxar um só destes mandamentos, por menor que seja, e ensinar outros a fazerem o mesmo, será chamado mínimo no reino dos céus. Porque eu vos digo: se a vossa justiça não superar a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Percebeu? Vou explicar. E Yehoshua está dizendo três coisas. Primeiro, a Torá continua de pé. Não possui, não passou, nem passará um traço sequer. Segundo, ele está avisando que viriam pessoas que iriam relaxar a Torá e ensinar outros a fazer o mesmo. Terceiro, a justiça baseada na Torá é condição sine qua non, sem a qual não é possível para entrar no reino. Agora guarde isso na memória, porque daqui a poucos capítulos, no mesmo Sermão da Montanha, Yehoshua vai ensinar como identificar esses falsos profetas. E depois vai proferir a sentença contra eles, o teste dos falsos profetas. Mateus 7, capítulo 15 a 20. Pelos frutos os conhecereis.
Agora, Yehoshua ensina como identificar o falso profeta e diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores, vorazes. Pelos seus frutos os conhecereis. E vem a pergunta: colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Toda árvore boa produz bons frutos, toda árvore má produz frutos maus. Assim, pelos seus frutos os conhecereis. Agora vem a pergunta que ninguém faz: qual é o fruto que denuncia o falso profeta? Não pode ser milagres. Porque Yehoshua diz que muitos que profetizam e expulsam demônios serão rejeitados. O fruto está no capítulo 5, versículo 19, que acabamos de ler. O falso profeta é aquele que relaxa a Torá e ensina os outros a fazerem o mesmo. O fruto que denuncia o falso profeta é: dois pontos. Ele abandona a Torá ou manda abandonar a Torá. É isso que Yehoshua está dizendo. Eu não estou interpretando, eu estou lendo o texto. Então, em Mateus 7, de 21 a 23, surge a sentença final. Então, vem a sentença. No mesmo sermão, poucos versículos depois de falar dos falsos profetas, Yehoshua diz: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios? Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes declararei: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a anomia. A palavra grega é essa, anomia, formado por duas partes. O prefixo a, que é um alfa privativo, quem estuda grego sabe o que eu estou falando, que é uma negação, mais a palavra nomos, que em grego significa lei, Torá. Anomia significa literalmente estar sem Torá. Veja que Yehoshua não condena hereges. Yehoshua não condena pecadores genéricos. Yehoshua não condena ateus. Ele condena especificamente aqueles que vivem na condição de, abre aspas, sem Torá. Fecha aspas. Então vamos conectar isso tudo para ficar bem claro, os três pontos. Primeiro, Mateus 5, 17 a 19. Yehoshua afirmou a Torá, diz que quem relaxar e ensinar será chamado mínimo. Segundo, Mateus 7, 15 a 20. Yehoshua ensinou a identificar os falsos profetas. Diz: pelos frutos os conhecereis. E o fruto mau é relaxar a Torá e ensinar outros a relaxar. Terceiro, Mateus 7, 21 e 23. Yehoshua condenou claramente os que praticam anomia. Disse: apartai-vos de mim, os que vivem sem a minha Torá. Três passos, uma só mensagem. Yehoshua nunca aboliu a Torá, ele a afirmou, ensinou a identificar quem a abandona e condenou quem vive sem ela. A pergunta que fica é: quem veio depois ensinando exatamente o oposto? Vamos ver a definição bíblica de pecado. 1 João, capítulo 3, versículo 4. Pecado é anomia. Tem dúvida? Vai ler em grego. Mas não sou eu que estou dizendo isso. A própria Bíblia define o termo para que não haja dúvida.
No primeiro João, capítulo 3, versículo 4, nós temos lá paz, opoion, tina martian, kaitin anomian, poie, kai, e amartia, estin e anomia. Em português, todo aquele que pratica o pecado também pratica a anomia, e o pecado é a anomia. Pecado é estar sem Torá. É isso que significa anomia. Isso não é interpretação. Isso é definição textual. Está lá no texto grego. A Escritura está definindo o próprio conceito de pecado como a condição de estar sem a Torá. Iniquidade, mal, tudo isso que você ouviu é tradução e eu vou explicar daqui a pouco a diferença.